Olá, turma, tudo bem? Agora nós iremos discutir sobre a intertextualidade. Já vimos um pouquinho sobre intertextualidade na aula anterior e continuaremos discutindo sobre intertextualidade, ok? A intertextualidade é a influência ou relação entre dois ou mais textos, analisando as referências existentes entre eles. Tais referências podem ser notadas de formas explícitas ou implícitas e representadas sob diferentes formas, sejam elas auditivas, visuais ou escritas. Então, a intertextualidade ela pode se representar de diferentes formas. Ela pode ser explícita, ela pode ser implícita, ela pode se apresentar através de elementos visuais, de elementos auditivos e da escrita, certo? Nós temos aqui um exemplo dessa referência que um texto faz em relação ao outro texto. Nós temos o exemplo da puma, não é isso? Que é o exemplo aqui do meio. O que é que nós temos aqui como intertextualidade? Nós temos fuma e pumba, não é isso? A partir do momento em que nós vemos uma imagem como essa, tanto o fuma quanto o pumba, nós percebemos que essa imagem ela está fazendo uma relação com a imagem da puma, não é isso? Então, o intertexto ele pode se apresentar tanto de forma verbal quanto não verbal ou através de uma linguagem mista, né? Como ocorre aqui, em que nós temos o texto escrito e a imagem. Em relação à intertextualidade, há basicamente duas maneiras de se perceber a intertextualidade. Nós temos a intertextualidade explícita, facilmente notada e parte do corpo na parte do corpo do texto, geralmente apoiando-se justamente no conhecimento do senso comum por parte do leitor. Então, como o próprio nome já diz, a intertextualidade explícita é mais fácil de identificarmos, certo? E, diferentemente do intertexto implícito, que é o mais subjetivo, portanto, dependendo muito do olhar do leitor-espectador para ser encontrado e muitas vezes colocado de forma inconsciente pelo autor, justamente pelo fato de certas influências ou referências do senso comum estarem tão dispersas no mundo que essas acabam surgindo naturalmente. Então, o intertexto implícito é aquele que vai depender de um olhar mais aguçado do leitor para conseguir identificá-lo. Ele é mais difícil de ser identificado, certo? Em relação à intertextualidade explícita, nós temos aqui um exemplo. Nós temos uma tirinha, né, uma imagem, em que diz assim: você tem certeza que não está na história errada? Por que que nós dizemos que se trata de uma intertextualidade explícita? Observe que quando a gente vê essa imagem, a gente já consegue identificar uma história. Qual é essa história? A história dos três porquinhos, não é isso? E aí já vem toda uma questão do nosso conhecimento de mundo que vai nos ajudar a dialogar que o Cascão, ele não gosta de tomar banho. Geralmente, quando a pessoa não gosta de tomar banho, a gente chama essa pessoa de porco, não é isso? Então, aqui é necessário esse conhecimento de mundo para que a gente perceba por que um dos porquinhos foi substituído por Cascão. E aqui a gente consegue, no primeiro momento, quando a gente olha esse texto, a gente já consegue observar a intertextualidade presente nele. Por isso que se trata de uma intertextualidade explícita, ok? Nós temos aqui um outro texto, que é mais uma vez, da historinha da Turma da Mônica, mais uma vez o Cascão, né? E aí ele diz, por favor, conta só mais uma mentira, porque ele quer atravessar para o outro lado sem se molhar. E aí vem o conhecimento de mundo novamente, que vai nos dizer o quê? Que o Cascão ele não gosta de tomar banho. Só que, além disso, nós temos um bonequinho, né? Que é chamado de Pinóquio, em que a história desse bonequinho é exatamente falando sobre isso, que toda vez que ele mente, o nariz cresce. Então, aqui, de antemão, a gente já consegue observar essa intertextualidade.
Por isso que é uma intertextualidade explícita, ok? E a intertextualidade implícita? Nós já falamos um pouco sobre a intertextualidade explícita, que é mais evidente, mas como seria uma intertextualidade implícita? Eu não sei se vocês conhecem, mas a Pitty tem uma música que se chama Semana que Vem. E um dos trechos da música diz o seguinte: não deixe nada para depois, não deixe o tempo passar, não deixe nada para a semana que vem, porque semana que vem pode nem chegar. Ou seja, na música a gente observa o quanto o eu lírico ele busca nos mostrar a importância de viver o hoje, não é isso? Ou seja, o que nós temos para viver, nós não devemos deixar para depois, nós devemos viver o hoje, nós devemos viver o presente. E Horácio, ele escreveu um texto em que o título do texto é Carpe Diem. Carpe diem é uma expressão que significa viva o hoje. E o texto diz: não indagues muito. É cruel querer saber que fim nos reservaram os deuses. Nem fiques consultando os números babilônios. Pode ser que Júpiter te conceda muitos invernos, ou somente este último, como expressa agora o mar Tirreno ao bater nas rochas. Ser sensato, bebe teu vinho e abrevia as longas esperanças, pois o tempo foge enquanto aqui parlamos. Custe o dia de hoje, não te fiz no futuro. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma intertextualidade implícita. Se vocês observarem, Horácio, até pela própria linguagem, a gente observa que é um texto que foi escrito há muitos anos, não é isso? Então, Pitty, ao produzir a sua música, ela busca essa relação, ela busca essa discussão sobre a questão de viver o hoje, de não deixar nada para depois. Dessa forma, a gente pode observar que há um diálogo com o poema Carpe Diem de Horácio. Por isso que nós podemos dizer que se trata de uma intertextualidade implícita, ou seja, como nós já vimos, a intertextualidade implícita é essa que precisa desse olhar aguçado do leitor para conseguir compreendê-la, ok? Então, dessa forma, a gente consegue observar a relação do texto de Pitty com o texto de Horácio a partir da perspectiva de que ambos os textos tratam, certo? Que é a questão de viver o hoje. Há até uma discussão em torno da questão de que todo texto que a gente produz é um intertexto. Porque se a gente for observar, a gente só consegue produzir sobre um determinado tema se a gente já tiver lido sobre ele, ok? Então, há essa necessidade de conhecermos sobre aquele tema a partir de leituras, para que então a gente consiga produzir algo sobre ele. Quando vocês estão, por exemplo, produzindo uma resenha, os artigos científicos, não sei se vocês já começaram a produzir, mas se não, ainda irão produzir. Vocês vão perceber isso, que vocês precisam ler sobre aquele assunto para se apropriar daquele conteúdo. Então, de uma certa forma, a gente está sempre produzindo intertextos. A gente está sempre relacionando os nossos textos com outros textos, seja de forma implícita ou seja de forma explícita, ok? Essa foi a referência utilizada e um abraço virtual a todos e todas.